E aí, hoje a gente vai fazer uma viagem, mas uma viagem para dentro da nossa própria cabeça. Vamos tentar entender qual é a arquitetura secreta por trás da imaginação. É como se a gente fosse descobrir um sistema de arquivos invisível que guarda todas as nossas ideias mais malucas e criativas. Bora começar essa exploração? Para começar, vamos com uma pergunta aqui, olha. Acho que todo mundo já se fez. O que aconteceu com aquela imaginação gigante, sem limites que a gente tinha quando era criança? Parece que, conforme a gente vai crescendo, essa porta para o mundo de fantasia vai se fechando aos pouquinhos, né? Para onde será que foi tudo aquilo? A imaginação é, na verdade, uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem. E o mais legal é que a língua dela não são palavras, são imagens. É com ela que a gente consegue, sabe, pintar quadros mentais totalmente novos, cheios de cor, de vida. É um superpoder, de verdade, mas que muitas vezes a gente acaba deixando meio de lado, esquecido. Tá, mas para que serve imaginar, afinal de contas? É só para sonhar acordado? A resposta é não. Acontece que a imaginação tem umas funções bem práticas e que são essenciais para o nosso cérebro. E a gente vai ver agora como é que ela mexe no nosso dia a dia de jeitos que a gente nem desconfia. Então, são basicamente 4 funções principais. A primeira é prever o futuro, ou seja, visualizar cenários possíveis antes que eles aconteçam. A segunda é preencher buracos no nosso conhecimento. Tipo, a gente consegue imaginar como estar no topo de um penhasco, mesmo sem nunca ter ido lá. A imaginação que preenche essa lacuna. A terceira é substituir a ação. É por causa dela que a gente consegue sentir empatia, se colocando no lugar do outro. E por último, olha que impressionante, ela pode até regular nosso corpo. Existem práticas, como o Qigong lá na China, que usam a mente e a imaginação para influenciar o corpo físico. É algo muito poderoso. E como é que o cérebro faz isso? Como ele cria essas imagens do nada? Bom, ele tem uns truques. 4 principais. Ele combina coisas que não têm nada a ver uma com a outra, ele exagera tamanhos e formas, ele pega uma característica específica e destaca, e, o mais importante de todos para a gente aqui, ele associa conceitos. É essa capacidade de ligar uma ideia na outra que é a chave de tudo, que nos leva para o centro do nosso sistema de pensamento. E pronto, chegamos no motor da nossa imaginação. O segredo está na forma como o cérebro organiza tudo o que a gente sabe. Pensa num arquivo gigante dentro da cabeça. Cada pastinha nesse arquivo é o que a gente chama de conceito. O que é um conceito, então? É basicamente uma etiqueta mental que diz o que uma coisa é, como ela funciona, no que ela é diferente das outras. Mas o pulo do gato é que essas etiquetas não estão jogadas numa caixa. De jeito nenhum. Elas estão todas conectadas, super organizadinhas, numa estrutura gigante. E o nome dessa estrutura é rede semântica. A imagem perfeita para isso é a de uma teia de aranha imensa dentro da mente. Cada nozinho da teia é um conceito. E o que acontece quando a gente toca num fio da teia? A vibração corre para os fios mais próximos, certo? É exatamente isso. Quando a gente pensa numa coisa, ativa um conceito, vários outros que estão ligados a ele são acordados quase que instantaneamente. Vamos fazer um teste rápido. Se eu falar sol, coqueiros e praia, qual província da China aparece na cabeça? Pensa aí rapidinho. Quase certeza que a resposta foi Ilha de Hainan. Acertei? E por que isso acontece? Simples. Na nossa rede semântica, os conceitos Hainan, sol e praia estão super conectados, são vizinhos. Já a província de Qinghai está lá do outro lado da teia, a muitos nós de distância. Isso mostra o poder dessa rede funcionando em tempo real, em milissegundos, sem a gente nem notar. Ok, legal, um sistema de arquivos na cabeça, mas isso não é só uma curiosidade de livro, não. Essa organização toda tem consequências bem reais. Ela influencia secretamente o que a gente decide, como a gente vê o mundo e até como a gente age. O nome disso é efeito priming, ou pré-ativação. É a nossa rede semântica funcionando na prática. Pensa assim, uma palavrinha, uma ideia, pode preparar o terreno no cérebro, deixando ele pronto para pensar de um jeito específico. E isso acaba influenciando o que a gente faz depois sem nem percebermos. Olha só esse estudo que fizeram com um grupo de advogados. É impressionante. Quando os pesquisadores faziam eles pensarem sobre tempo, a rede semântica deles ativava ideias de serviço, conexão, e eles ficavam bem mais dispostos a fazer doações. Mas quando o conceito ativado era dinheiro, a coisa mudava. A mente deles ia para lucro, discussão, e a vontade de doar sumia. Pensa bem, é o mesmo grupo de pessoas agindo de formas totalmente opostas, só por causa de uma palavrinha que ativou uma parte da rede mental deles. E mais, essa rede não é igual para todo mundo. A nossa cultura, a nossa língua, moldam ela o tempo todo. Uma pesquisa da Tuila Tardif mostrou uma coisa incrível.
O inglês, por exemplo, que é uma língua mais analítica, tem um monte de substantivos. O foco é em nomear as coisas. Já o chinês é mais focado nas conexões, então usa muito mais verbos para descrever a relação entre as coisas. Ou seja, a própria língua que a gente fala ajuda a construir a arquitetura do nosso pensamento. Mas o cérebro não para por aí. Além da rede, ele tem outro truque para organizar as coisas, a teoria do protótipo. É mais simples do que parece. É como se a gente tivesse um modelo padrão para tudo na cabeça. Em vez de ficar analisando a rede inteira, a gente só pega uma coisa nova e compara com o nosso exemplo perfeito para ver se bate. Outro teste é rapidinho. Pensa na palavra cadeira. Vai, rápido. Qual foi a primeira imagem que veio na cabeça? Aposto que foi algo com pernas, um assento, feito para uma pessoa sentar. Certo? Esse é o protótipo de cadeira. Mesmo existindo centenas de cadeiras com designs super estranhos por aí, a gente usa esse modelo mental básico como referência para saber o que é uma cadeira e o que não é. E aqui vem a parte mais interessante. Para conceitos da natureza, tipo fruta ou cadeira, o protótipo é quase o mesmo no mundo todo. Mas e para conceitos sociais? Coisas como beleza, política, sucesso? Aí a história muda. Cada pessoa tem um protótipo totalmente diferente, que foi construído pela cultura e pelas experiências de vida. É por isso que discutir esses assuntos é tão difícil às vezes. As pessoas estão literalmente usando modelos mentais diferentes para a mesma palavra. Certo, a gente já deu uma olhada na mecânica da coisa, no motor do pensamento. A pergunta agora é, como a gente usa isso tudo para resgatar aquela nossa criatividade? Vamos juntar as peças? A grande ideia é essa aqui, ó. Entender como a mente funciona não prende a imaginação. Muito pelo contrário. É como se a gente recebesse o manual de instruções das nossas próprias ferramentas mentais. Agora, a gente pode começar a construir com mais consciência, sabendo o que está fazendo. Quando a gente entende como a mente combina, associa, cria categorias, a gente ganha a chave para ser mais criativo de propósito, de forma intencional. A pergunta que fica no ar então é, agora que a gente entende um pouco melhor como esse motor funciona, o que dá para construir de novo com a imaginação?